Galera, estamos aqui de volta para mais uma revisão. Dessa vez estou trazendo mais um Transformers, como eu prometi, né? Trazer da minha coleção mais antiga de Transformers, que é a linha Classics. Então dessa vez, seguindo a primeira wave, né? Estou mais ou menos vindo em ordem alfabética, não em ordem que eles foram saindo. Então a gente tem, mas faz parte da primeira wave, tá? Então vamos fazer primeiro a primeira wave. Então a gente tem aqui, né, o Rodimus, que foi lançado naquela época. Ele tem, né, de acessório, ele vem com um motor foguete, né, que vocês podem ver ali na traseira, mas a gente vai depois ver direitinho. E é interessante, né, porque ele foi baseado em cima de um protótipo chamado Domozero, que foi criado, né, pelo nome, né, você já deduz que foi um japonês, né, que criou. E foi um protótipo, né, de um carro esportivo da Dome CO Limitada, tá? Companhia Limitada, acho que é isso. Que foi exibido no 48º Salão do Automóvel de Genebra em 1978. Cara, um ano antes de eu nascer, foi criado esse protótipo. O projeto, né, chama Dome, ou pronunciado Domo, ou sonho de criança, em japonês, né, seria a tradução. Foi iniciado por Minoru Hayashi em 1975, com o objetivo de produzir carros esportivos usando o conhecimento adquirido no automobilismo. O Zero seria seu primeiro carro de rua de produção e a Dome planejava produzir um número limitado para venda no Japão. Apesar de vários protótipos e esforços de homologação, o Zero nunca foi aproveitado por órgãos reguladores para venda no Japão ou no exterior, né? Nunca foi aproveitado, nunca foi aprovado, né? Desculpa. Como resultado, o projeto não era comercialmente viável e o Zero nunca entrou em produção em série. Então vocês viram algumas fotos, né, de como era esse projeto e a Hasbro, né, na Takara criou, né, o molde em cima desse carro, né, para fazer o Rodimus, e ficou muito legal. Eu gostei bastante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele da base giratória, né? Lógico, esqueci de falar para vocês, né, eu não tenho a embalagem, mas aí tem fotos da embalagem de como era na época do lançamento. E agora sim, eu vou tirar ele da base giratória para a gente dar uma analisada melhor em todos os seus detalhes. Bom, eu vou trazer então aqui para a gente dar uma analisada. Ele é bem legal, realmente é bem parecido com o carro, né, o protótipo lá, né, o Domozero. E é interessante. E antes que alguém fale alguma coisa, nossa, Thiago, mas o seu não está transformado direito. Não, ele está transformado sim. O problema é que, como ele é um dos primeiros que saiu, ele veio com um pequeno problema, um defeito. Tá vendo o tamanho do pino aqui? Então, o pino não encaixa direito aqui para poder manter a estrutura montada. Então, assim, você encaixa aqui e desencaixa do outro lado. Aí, então, o que acontece? Esse foi um problema que foi corrigido nos que saíram posteriormente. Dizem a lenda, eu não sei, né, de que existem algumas versões que tem um lado tem um pino pequeno, o outro lado tem um pino grande. E tem as versões que saíram com os dois pinos grandes, né? Então, o que acontece? Você consegue montar ele melhor. O meu, infelizmente, é o da primeira leva. E tá aí. Eu não sei, né, se é o certo, mas eu acho que esse aqui, né, como eu comprei do Fábio, da Dinastia, esse aqui eu acho que deve ser um dos primeiros que ele utilizou em algumas revisões. E depois ele passou para frente e eu fui um dos agraciados a comprá-lo. Então é isso, né? Então você vê, ele tem pinos bem pequenos, então você não consegue manter as peças encaixadas. Esse é o único defeito que ele tem, né? Tá vendo? Encaixa lá, desencaixa pro lado de cá. Então ele ficou meio torto. Às vezes você coloca assim, as quatro rodas não encostam no chão, fica meio penso. Mas beleza, não tem problema, porque ele geralmente fica em modo robô ou veículo assim. Eu deixo eles guardados digamos, nas caixas, né? Onde eles ficam aqui armazenados. E você vê que ele tem todo o design mesmo, é bem bonito, é bem parecido
com o que saiu no filme de 86. Lembra um pouco, não é tão igual ao filme de 86. O que vai ser legal é depois o que saiu na linha Masterpiece, aquele lá é perfeito. Ele tem ainda o adesivinho aqui, né? Mas ele tá precisando colocar muito calor porque ele já tá velhinho e ele já tá revelando o símbolo Autobot. Não fica mais aquela camada preta para você aquecê-lo com amor e carinho. Mas ele tem, ó, você vê que ele tem... Eles tiveram toda a preocupação, né? Hoje em dia muitos Transformers às vezes vem com o vidro translúcido e você vê só as engrenagens. E ele não, você tem os bancos lá, né? Você tem um volante, dá para você ver a estrutura lá dentro, ficou bem legal, bem bonita. É um trabalho muito bem feito que eles tinham, né? Apesar dos pinos, mas eles tinham uma boa preocupação em manter o carro. Bem legal. Você vê que ele foi acrescentado nesses aerofólios aqui, que é do personagem, né? O carro, o protótipo lá seria sem os aerofólios, como vocês viram nas fotos. Então tá aqui um carrinho bem legal, bem bonito. Eu vou então fazer a transformação. Como eu disse no vídeo do Astrotrain, eu não vou fazer passo a passo. Passo a passo vai ter o link do vídeo que o Fábio fez aqui na descrição. E eu vou fazer uma transformação um pouco mais rápida. Então, vamos lá. Bom, então tá aqui, né, agora no modo robô, vocês viram aí pela transformação até rápido no vídeo, que ele dá um pouquinho de trabalho, por quê? Porque é um robô, é um brinquedo bem antigo, né, então assim, alguns locais ele já tá começando a esbranquiçar, né, então você tem que ter um pouquinho mais de cuidado para tentar transformar, e ele é muito duro, sabe, é um plástico muito duro que foi usado nessa época pela Hasbro, né, de 2006, e o material não é tão flexível, né, como os de hoje. Os de hoje aguentam um pouco mais a fazer a transformação. Né, alguns pinos vocês viram que dão trabalho para tirar, algumas linguetinhas, porque ela não é um pininho reto, ela tem um encaixezinho, né, então dá um pouquinho de trabalho para poder retirar. Mas é um robô bem legal, bem bonito. Eu gosto do design dele, apesar dele parecer meio quadradão, lembra bastante o da G1, por conta de ser meio quadrado. Mas eu acho ele muito legal. Como eu falei, eu gosto muito dessa linha. É a linha que foi de porta de entrada para mim, pro mundo dos Transformers. E tá bem legal, além do filme também, né, de 2007. Mas essa linha aqui, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque me lembra muito os personagens da G1. E é o que a gente tinha na época, né? Então, ele vem com esse
canhão aqui, nesse blaster, que você pode atirar o projétil. Né? Ele funciona, é o foguinho do carro. É bem bonito, né? É bem acabado, tem esse acabamento cromado aqui na ponta, ficou muito legal. Bem bonito. Além disso, ele vem com um segredinho, ele vem com um detalhe aqui, que é aquela serrazinha, né? Que ele usa no filme de 86. Então ela abre aqui, você utiliza, né? Ela vem guardada aqui no braço. E é isso. Esses são os... Aí, parte de articulação, ele é bem travado, né? A cabeça vai girar para os lados, somente, não vai olhar para cima. O braço dele, né? Tem a ball joint aqui, mas ele tá bem durinho de ficar mexendo. Ele tem o cotovelo aqui. A mãozinha é só aquele movimento da transformação. Ele não tem cintura, lógico, mas você consegue abrir as pernas. Aí é difícil de fechar. Fecha as pernas aí. Vai pouca coisa para frente. Na verdade, ele mexe pouca coisa para frente porque essa placa aqui atrás impede bastante. Aí ele vai ter o joelho, né? Aí você tem que abrir essa placa aqui para poder mexer o joelho. Ele tem um giro aqui, tá? E o pé você consegue dar uma reguladinha aqui, mas é por conta da transformação. Não é que é para você regular mesmo. Né? E é isso aí, ele fica com aquela parte aqui atrás, para lembrar bem como é o personagem. E no mais, ele não tem tantas... É um robô bem travado. A maioria desses Transformers dessa época é mais para você deixar numa pose de soldadinho mesmo. Não é algo para você falar, nossa, eu vou fazer poses dinâmicas com eles. Não, você não vai. Então tá ele aqui, né? Vamos fazer as nossas comparações. Bom, ele tem aproximadamente 14 centímetros até a cabeça. Se contar as asinhas lá atrás, ele dá uns 14,5. Então aqui para comparar, né, o Buck, Marvel Legends e o Capitão América da Revoltech. Então você vê que ele é baixinho mesmo em relação a ambos. Aí eu trouxe aqui o Peter B. Parker da Sentinel, né, e um boneco básico da SH Figuarts. Então você vê que fica mais, um pouquinho mais em relação à escala, mas é lógico que por ele ser um robô deveria ser muito maior que os bonecos, né? Então tá aí, fica mais ou menos para vocês entenderem o tamanho. E lógico, né, também tem que trazer aqui para comparar ele com o seu companheiro de Wave, né, o Astrotrain, que foi o primeiro vídeo dessa série. Então tá aí, você vê que eles são assim meio que compatíveis, né, se bem que o Rodimus, se você for levar em consideração só a cabeça dele, ele é um pouco mais baixo que o Astrotrain, né. O Astrotrain chega a ser... deveria de ser muito maior também, mas fica interessante um do lado do outro. Muito legal. Bom, então minhas considerações finais é que, assim, eu gosto demais dele, tá? Como eu falei para vocês, o intuito dessa série de vídeos é mostrar para vocês essa linha Classic, que muita gente não conhece, né? Quem acompanhou o canal do Fábio, ou quem ainda acessa o canal do Fábio, lógico que consegue ver, né, os vídeos que ele fez. E eu vou estar aqui, né, trazendo também, né, o link para vocês estarem acessando lá, porque é legal, porque é um acervo muito interessante. E eu tô aqui criando um acervo para vocês também, né, poderem tá consultando. Um detalhe interessante é que fala, nas instruções, não falam, né, nas instruções, mas na TUF Week fala que você precisa arquear as pernas dele, tá vendo? Fazer esse movimento que eu fiz aqui, deixa eu virar aqui de frente, esse movimento que eu fiz aqui, para quê? Para ele poder ficar reto, porque senão essa parte aqui de trás fica pegando nas pernas e você não consegue deixar reto, por isso que ele estava um pouquinho curvado logo após a transformação aqui nas outras imagens, né, na parte anterior do vídeo. Então tem esse detalhe. Tá? Então você arqueia as pernas, fica estranho, parece que ele acabou desmontado um cavalo, né? Porque as pernas ficam abertas, mas é isso que tem que ser feito. É um detalhe, né, do molde, né? Acho que um pequeno erro do molde, acho que não tiveram como consertar e foi mantido. Mas beleza, sem problema nenhum. Então a gente está aqui com o nosso Rodimus.
Então, assim, como eu sempre digo, se é a primeira vez que você chegou aqui no canal ou se o YouTube te recomendou esse vídeo, se inscreve no canal, tá? Deixa seu like, compartilhe com seus amigos, compartilha também com aquela pessoa que você não gosta, que você fala, vou deixar ele, vou atazanar ele com os vídeos desse canal. Mas, o mais importante, volte sempre aí no canal, lembrando que colecionar é cultura, nunca deixe de praticar o bom e velho colecionismo, beleza? Um abraço e até mais.